Fala, meu povo! Uma boa sexta-feira para vocês, hein? Eu vou responder as perguntas que vocês mandaram nessa quinta, lá no Instagram por aqui. 30 perguntinhas, muito obrigado para quem mandou. Eu já peço para vocês irem deixando o like para ajudar. Começar com uma pergunta do Nicolas.kz. Se o Rafinha conquistar a Champions e a bola de ouro, ele poderia ser considerado um ídolo? Cara, nem precisa de ganhar Champions e bola de ouro para ser considerado ídolo. Teve jogador que foi considerado ídolo no Barcelona sem ter chegado a isso, ou antes mesmo de ter ganhado Champions e bola de ouro. Se você quiser, neste momento, considerar o Rafinha um ídolo, você pode. Se você for no estádio do Barcelona, o Barça vai jogar segunda-feira com o Rayo Vallecano, entrevistar os torcedores, vai ter gente que vai dizer: não existe pré-requisito para ser ídolo, não existe idolômetro. Cada um tem uma percepção pessoal sobre idolatria. Tem gente que ganha Champions, bola de ouro, que não é, ou que é menos ídolo que jogadores que ganharam menos coisas. Pega o Gerrard no Liverpool, ele não ganhou nem Champions nem bola de ouro. Champions ele ganhou, ele não ganhou a Premier League, né? Mas antes dele ganhar a Champions, talvez ele já fosse ídolo do Liverpool. Então, ganhar coisas ajuda a te marcar, a te colocar na história, mas primeiro que não existe um caminho certo para ser ídolo. O ídolo vai por identificação, por entrega e por sentimento pessoal de cada torcedor. Tem gente que acha que alguns jogadores são ídolos e eu não considero ídolos, eu não tenho identificação com aqueles jogadores. Tem outros que eu considero muito ídolos e que outras pessoas não veem tanto assim. Hoje, por exemplo, o Pedri é ídolo da torcida do Barça. A torcida do Barça adora o Pedri. O Gavi é um mini ídolo da torcida do Barcelona, já pode ser considerado um ídolo. Claro que não é um Xavi, Iniesta, mas tem gente que, neste momento, se identifica mais com Pedri e Gavi do que com Lewandowski, por exemplo, que faz mais gols. Então, se você, Nicolas, quer ser fã do Rafinha, se você considera que ele já é um ídolo para você como torcedor do Barcelona, pode considerar. Cada torcedor vai considerar de um jeito, vai sentir de um jeito. O Roger, com RH, Fonseca. Fala, MB, você acha que o Frank de Jong voltou a jogar bem? Acho. Ainda acho que tem que jogar mais, ainda acho que ele pode influir mais no jogo do time. E eu acho que o Marc Casador, por exemplo, recupera muita bola, é muito elétrico para recuperar, vai bem. Mas eu acho que a distribuição de jogo do Frank de Jong é muito boa. Tem muita boa noção de ir para cá e para lá. Eu acho que ele está vivendo um dos melhores momentos em muito tempo, não sei se no Barça. A questão é que sempre o melhor momento do Frank de Jong não passa muito de um 7, 7,5, é sempre meio discreto. Mas em comparação com a falta de confiança, de ritmo que ele estava assim que ele voltou da lesão, ele tinha jogado bem contra o Real Madrid, depois ele fez muitos jogos muito abaixo, ele já está bem melhor. Eu acho, inclusive, que está merecendo mesmo ter sequência. Se é o titular, se hoje tivesse, por exemplo, uma final de Champions, um Barça Atlético de Madrid, como a gente vai ter daqui a pouco na Copa do Rei, se tem que jogar o Frank ou o Marc Casador, eu acho que a única coisa que conta a favor do Frank de Jong para desempatar é a experiência. Que ele tem muito mais do que o Marc Casador, que agora está começando só a jogar nos profissionais. Mas sim, está voltando a jogar bem. Está jogando cada vez melhor. Por isso acho que vale a aposta nele. Fânio Andrade, que é de Angola, mandou aqui uma bandeirinha de Angola antes. Um abraço para todo mundo de Angola. Real Madrid Manchester City é o único jogo de especial relevância no playoff. Dito isso, o novo formato da Champions é bom? Eu acho que é bom, porque é o confronto mais midiático, né, da Liga dos Campeões nessa fase. Mas o Milan Feyenoord está bastante aberto, o Benfica Mônaco ainda está aberto, embora eu acho que o Benfica jogando em casa, o Mônaco sem o Wanderson, o Benfica tem boa vantagem. O Atalanta Clube Brugge está bastante aberto também. O Sporting e Dortmund não está aberto, se fechou, assim, o Dortmund passou na frente de uma forma bastante surpreendente, com 3-0 em Portugal. E a gente ainda teve mais alguém que já deu uma avançada boa. Bom, o Bayern ganhou fora de casa, esse aqui já era mais esperado. Mas assim, que você tenha num 16 avos de final um confronto entre dois campeões e que ainda tenham mata-matos abertos, cara, a gente não tá nem nas oitavas de final, Fânio. Você esperava. Se a gente tivesse grandes e grandes jogos nessa fase de playoffs, faltariam grandes jogos para a gente ter depois na fase mais avançada, né? Porque os times seriam eliminados. Então é muito bom que tenha o Real e Manchester City agora, mas é muito ruim que caiam desses dois nessa fase do torneio. Para mim é sim bom o novo formato da Liga dos Campeões, porque permitiu que na última rodada um gol para cá, um gol para lá mudasse vários confrontos, porque um time subiria 2 posições, então os outros cairiam posições, isso mudaria o chaveamento e é um efeito borboleta em todos os confrontos a partir daí. E ainda tem o fato de a gente ter um mata-mata a mais,
que vão ter jogos de times maiores, outros nem tanto, alguns jogos vão se decidir rapidamente, outros não, mas pô, não dá para ter Real Madrid contra Manchester City, Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid, PSG a cada semana. Isso vai ser realmente quando afunilar. A gente está em fevereiro, essas datas antes nem existiam, e a gente tem um confronto como Real Madrid e Manchester City. Talvez você esteja querendo demais do formato da Liga dos Campeões. Hector Depen. Hector Ador, basicamente. E aí, MB, o que você acha que o Barça vai fazer contra o Atlético de Madrid na semi da Copa do Rei para não cair no mesmo erro? Fazer gol. De vez em quando não precisa mudar nada a não ser a efetividade. O jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid é um dos melhores jogos do Barça na temporada, e ele perdeu por 2-1. Ele permitiu quase nada ao Atlético de Madrid. O Atlético teve 3 chances e fez 2 gols. E o Barcelona criou para fazer 5 ou 6. Sem exagerar muito. 5 ou 6 naquele jogo. Então, se o Barcelona tivesse 50% de aproveitamento dos 5 ou 6, ele teria feito 3. Se o Atlético de Madrid tivesse um aproveitamento mais ou menos 50%, ele teria feito 1. Um 3-1 seria um placar justo para aquela partida. Então, se aquele jogo for jogado novamente na semifinal da Copa do Rei, o Barcelona passa. A questão é que nenhum jogo é igual ao outro. Nenhum jogo é igual. Então, o Atlético de Madrid vai ser diferente, o Barcelona vai ser diferente, as chances e tal. Mas o que faltou naquele jogo, que o Barcelona tem que fazer diferente, basicamente é gol. Foi a única coisa que faltou. Em 70 metros do campo, o Barcelona foi muito superior ao Atlético de Madrid. Em 30 metros, 15 metros de grande área para cá e para lá, a grande área tem um pouquinho mais do que isso, tem 18 metros, se não estou enganado. Então, naqueles 36 metros ali, o Barcelona foi pior e nos outros 70 metros de campo ele foi melhor. Naquele ali, as coisas se decidem e o Atlético de Madrid naquele dia se deu melhor. Gustavo.burato. Oi, MB, você acha que a seleção com o Neymar é melhor ou pior? É melhor. É melhor. Todo time com o Neymar, quando ele está bem, é melhor. Já fez um grande jogo contra o Corinthians, né? Eu vi lances assim, realmente ele parece que jogou muito bem contra o Corinthians. Contra o Novo Horizontino parece que não tinha ido tão bem assim. A seleção melhora até porque o Neymar na seleção tira um peso muito grande dos outros jogadores, eu acho. Porque ele passa a ser o protagonista, acho que a cobrança vai para cima dele e ele está acostumado com isso e ele convive bem com isso, melhor do que outros jogadores nesse momento. Então, na minha visão, a seleção melhora com o Neymar, tecnicamente, evidentemente, porque ele é o melhor jogador do Brasil ainda. O Vini é o melhor jogador do mundo e um dos melhores brasileiros nesse momento. E o Neymar ainda tira o peso das costas de muitos jogadores. Então, a seleção, quando o Neymar estiver 100%, com ritmo e tal, tecnicamente, não tem nenhuma dúvida, a seleção melhora bastante com ele. Sir Tissico. Qual o melhor ponta esquerda no mercado para o Barça? Nico, Rafael Leão ou Kvara, que já foi comprado? Então, aqui tem uma coisa que eu ainda acho que o Barcelona precisa se reforçar para a próxima temporada para a ponta esquerda. Eu não acho que precise eu acho que tem que talvez mudar o perfil. Se for possível contratar o Nico Williams e ele aceitar jogar pouco, porque hoje não dá para mexer em Rafinha e Lamine Yamal, não dá para mexer. A posição que dá para mexer no ataque é do Lewandowski, que ainda tem muitos gols e tal, mas você pode ter um atacante que também faça gols e que ainda te ajude em outras coisas e que reveze com Leva. E você precisa de bons reservas para Rafinha e para Lamine, ou coisa que hoje não tem. Não é o Ferran, não é o Firmino que de vez em quando joga e tal. Hoje tem um gap, tem uma diferença muito grande entre Rafinha e Lamine e seus reservas. Então precisa contratar reserva. E o reserva é pior que o titular e aceita ser reserva. Ou o jogador para disputar a posição, mas aí pode gerar uma insatisfação muito grande em um que não joga e tal, e tem um salário alto, e você tem um jogador de salário alto no banco, você gastou muito dinheiro. É um perfil diferente. No início da temporada, quando o Rafinha já jogava bem, mas não jogava o nível que está jogando, e que a gente nem sabia se ia jogar na esquerda ou não, ou se ele ia disputar a posição com o Lamine do outro lado, a contratação do Nico parecia muito boa. Poderia ter Nico ou Rafinha de um lado, Lamine ou Rafinha do outro, Rafinha brigando por posição com os dois, e um centroavante. Hoje é difícil pensar que se o Rafinha mantiver esse nível, que o Nico possa brigar por posição com ele. Então não precisa gastar 60 milhões num ponta, mas precisa de um ponta bom. Precisa de um ponta que quando o Rafinha não possa jogar e que o Lamine não possa do outro lado, que ele consiga. E nenhum desses que você citou aqui, Kvaratskhelia, Rafael Leão ou Nico, são jogadores baratos, de salário barato, que aceitam banco de reserva, né, que ficariam numa boa no banco. Então talvez seja depois dessa temporada espetacular do Rafinha, com já quase 40 participações em gols, mudar o perfil para a próxima temporada do jogador que precisa, para mim um de cada lado,
ser contratado para essas funções. Para darem descanso, mas que não sejam reservas absolutos. Jogadores que se bobear, jogadores de progressão e tal, que se bobear, Rafinha ou Lamine poderiam perder a condição de titular. Pelo nível que estão jogando, eu acho muito difícil. Mas que não seja garantido que você vai jogar sempre, porque o que está no banco de reservas tem um nível muito abaixo, entendeu? Pedro Otávio M. O que você achou da atuação do De Bruyne contra o Real? Parecia mal tecnicamente e em intensidade. É isso mesmo. A temporada é muito ruim, né? Do Kevin De Bruyne, do Bernardo Silva. Tanto que o Kevin De Bruyne, na maioria dos jogos, tem sido reserva. Desde aquela sequência de lesões que ele teve uma lesão na final da Champions 22-23, já em junho de 2023. Aí começa a temporada depois, ele tem uma lesão longa, volta a jogar no início de 2024, e depois ainda tem pequenas lesões. Nunca mais foi o mesmo. Assim, fisicamente ele realmente caiu muito, parece menos motivado, e aí todo o resto. Então o jogo dele contra o Real Madrid foi muito ruim. O jogo, aliás, do Manchester City individualmente, eu gostei do Gvardiol, do Stones e do Ederson, tirando o lance pontual do Ederson na falha do segundo gol. Para mim era inclusive o melhor jogador em campo do Manchester City. Mas de resto, o Haaland fez 2 gols. Um deles é de pênalti, bateu bem o pênalti, e o outro tem mérito mesmo, né? Assim, o tempo de bola, a finalização, que não era uma finalização fácil, ele finaliza bem. Só que como jogo, o Haaland ainda vai tomar na trave, né? Para mim é um finalizador o Haaland, é difícil analisar o jogo dele. O Haaland a gente analisa as finalizações, o jogo em si tem muito pouco. E de resto, eu acho que foi um jogo ruim. O Savinho ainda ajudou alguma coisinha. Mas de Bernardo, De Bruyne, Ake não foi bem, Rubem Dias razoável, não foi um jogo bom do City, não. Luiz Cisterna, andou no túnel de Mônaco? Dessa vez não. Foi a minha terceira ida em Mônaco nessa temporada, de agosto para cá, a gente teve a terceira ida em Mônaco em 6 meses, porque eu fui fazer o sorteio, eu fui fazer o Mônaco-Barcelona e eu fui agora. E quando eu fui fazer o sorteio da primeira fase, eu fiz 3 voltas, eu acho, que no circuito de Mônaco correndo. Então eu passei pelo túnel. A curva anterior onde o Senna bateu, né? Que ele estava em primeiro liderando com muita folga e estava cada vez mais rápido e acabou batendo ali no muro. Passei por ali também, tem inclusive uma zebra ali. É engraçado porque passa carro, ponto de ônibus e tudo, e realmente está tudo pintado ali de Fórmula 1. Então passei no circuito completo 2 vezes, 2 ou 3 vezes, agora eu não me lembro, acho que foram 2. Tava com o João, foi isso, eu estava com o João Venturi e o João falou, pô, 6,5 km já tá bom da gente correr, né? Foi o que a gente fez. Tem uma subidona pro cassino e tal. E depois eu voltei para fazer o Mônaco-Barcelona e tentei correr de novo no circuito, só que já tinha muita obra por não sei o que. Mônaco sempre tem evento e tal, tem pequenas obras assim, então o circuito não estava completo, mas eu também passei embaixo do túnel. Tem um estacionamento naquele túnel. Uma entradinha assim à direita, no meio do túnel, tem um estacionamento ali. Na Fórmula 1, quando a gente vê a corrida, nem dá pra ver, né? Eles passam muito rápido. Dedé Souza, 1992. Quem é o favorito a Champions? É o Liverpool, pelo equilíbrio de jogo. Capacidade de atacar muito bem, de ter um jogador muito decisivo e de se defender bem. Acho que esse conjunto de coisas faz com que o Liverpool seja o favorito. É um time completo e com boas individualidades e uma excepcional como a do Mohamed Salah. Depois, por nível de jogo, vem o Barcelona. O Paris Saint-Germain está crescendo muito e neste momento, pelo nível que está jogando o Paris Saint-Germain, talvez ele não consiga manter esse nível de jogo que ele tem de janeiro para cá por tanto tempo. Talvez seja um time ainda em formação e inconstante, é um time muito jovem. Acho que o Paris Saint-Germain é o time mais jovem da Champions. E talvez não consiga por muito tempo, mas agora no início de março, acho que eles ainda chegam com o tanque cheio. Então para Liverpool, Barcelona, Paris Saint-Germain é horrível. E depois vai ter o Real Madrid, né? Que nunca se pode ignorar o Real Madrid, não se pode ignorar não só a mística, a camisa, tudo isso do Real Madrid que a gente sempre fala, mas a capacidade atacante desse time. O Real Madrid tem a melhor média de gols dos últimos 9 anos, isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa é que a defesa não venha funcionando e a pior defesa dos últimos 6, mas a capacidade atacante desse time é muito grande e isso tem que ser levado a sério também. Fora todo o resto do contexto do Real Madrid que vem sozinho, né? Que vem só com a camisa. Agora, os caras dentro da camisa também. Bellingham, Vinícius, Rodrigo, Mbappé. E ainda o Brahim muitas vezes entra bem. Fora os Federico Valverde, que são ótimos, o Camavinga, enfim, individualmente é um time muito bom. Bom, aí tem a Inter, que nunca pode ser descartada, nunca. A Inter joga muito bem, está jogando muito bem agora em 2025 de novo. O Arsenal perdeu mais um atacante, vai ser difícil, acho que, de se manter. Mas pelo menos é Liverpool,
uma prateleira acima, seguido de Barcelona, Inter, Real Madrid e PSG. Acho que nessa ordem, com pouquíssima distância entre o Barcelona e o PSG. E o Liverpool um pouquinho mais à frente desses. Basicamente é o Liverpool aqui, de Barcelona e PSG, um degrauzinho só aqui, ó. Pá, só isso aqui. E tem vários times no meio desses, né? Inter, Real Madrid e tal. Matheus X Barbosa. Por que os times guardiolistas sofrem tanto nas transições? É pelo tipo dos jogadores ou estilo? Cara, eu não acho que sofram tanto nas transições. A pergunta dá a entender, pelo menos eu entendo, né? Talvez você não tenha querido dizer isso, simplesmente foi o que eu entendi. Que os times do Guardiola, os times que jogam mais ou menos esse estilo, como é, por exemplo, o time do Luiz Henrique, e era o time do Xavi, e o do Company, técnicos que seguem um estilo muito parecido ao do Guardiola, que eles estão sempre muito expostos à transição e que perdem muitos jogos e que perdem muitos títulos por conta das transições, né, dos contra-ataques. Só que se a gente for ver, tirando essa temporada que o Manchester City deu em água, os times do Guardiola costumam ter as melhores defesas de sua liga. Né? E o Xavi, o Barcelona do Xavi ganhou o campeonato 22-23 com uma defesa muito boa. Até o momento que tinha ganhado, o título era uma das melhores defesas da história. Depois o Barcelona dá uma relaxada nas rodadas finais e as estatísticas ficam meio ruins. Então, assim, são times que não querem se defender atrás, então são times que dificilmente vão sofrer muito em ataques posicionais, porque eles não querem se defender de forma posicional. E eles vão jogar muito à frente. Vão jogar o adversário lá para trás, vão ter ataques muito longos, vão tocar muito a bola. Isso vai fazer com que eles eventualmente percam a bola e sofram transições. Se são times que ganham de 4-3, que perdem de 5-4 toda hora, sofrem muito de transições. Mas se a cada 10 jogos você ganha 8, empata 1 e perde um de 2-1, eu acho que você não está sofrendo tanto assim de transições. Está sofrendo mais gols de transições do que ataques posicionais porque você não quer se defender posicionadinho na sua defesa. Você quer morder lá na frente e em algum momento vão te vencer. Mas não acho que sofram tanto assim não. Sofrem mais do que times que querem marcar na frente, né? Daria para voltar, marcar todo atrás, você não vai sofrer de transição, você vai sofrer de outro jeito. É tipo perguntar, por que motoqueiro cai muito de moto? Porque motoqueiro não anda de moto. Você anda de carro, você não cai de moto, né? Não sei se eu expliquei muito bem, Matheus, mas é mais ou menos isso que eu acho. Gui Lopes, P. Você faria a cobertura de um jogo... você faria uma cobertura de um jogo do nosso grande Ousadia? Talvez um clássico Ousadia contra a Alegria? Ô Gui, eu não sei se você joga no Ousadia. Tô vendo uma foto sua aqui jogando futebol de salão. Para quem não sabe, o Ousadia, eu já falei isso no Out of Context de um Fred Beckler Explicam, o Ousadia é um time que joga a última divisão do futebol espanhol, é como se fosse a 9ª divisão, é a última divisão da Catalunha, e aí você vai subindo de divisões na Catalunha até chegar na divisão nacional. Eles estão na 4ª divisão catalã, se eu não estou enganado, ou 5ª. Tem tipo 20 grupos de 16 times, assim, basicamente times de bairro e tal. E o Queixinho montou um time só de brasileiros chamado Ousadia. Eles nem jogam com o nome de Ousadia, eles jogam com o nome de Interpeninsular, Interamericano, alguma coisa assim, eles jogam com outro nome. Mas enfim, é um time basicamente formado por brasileiros, tem algum outro daqui da Espanha, catalães e tal, e que está tentando, o projeto deles é chegar na 1ª divisão do futebol espanhol. Eles são um fenômeno de carisma, de redes sociais, acho que já são o 9º clube mais seguido na Espanha, tem milhões de seguidores. Passaram o Girona já, assim, se você for pegar todos os times da Espanha, tem lá Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Betis, Sevilha, os maiores, Valência e tal, e o Ousadia é o 9º, e eu quero muito ir num jogo deles. E ele falou que é Ousadia e Alegria, porque tem um outro time no mesmo grupo que chama Alegria. E na primeira fase deu algum problema entre eles, que o Ousadia teve uma derrota decretada de 3-0, mas na bola foi 3-2, foi o que eu consegui entender e perdeu os pontos ali por algum problema. Então 3-0 é um placar de WO. Mas eu quero, essa temporada é um plano que eu tenho um dia, ir ver um jogo do Ousadia, fazer conteúdo para vocês na minha rede social, se a TNT quiser também e tal. Mas eu já contei a história na TNT, contando aqui no meu canal também, e é um projeto para essa temporada ir num jogo do pessoal do Ousadia pelo carisma deles, e porque, é interessante pra caramba, né? Assim, um jogo da última divisão e tal, e contar essa história melhor é bem legal mesmo. VHSZMK. Qual o seu time favorito para acompanhar na temporada atual europeia? Cara, é o Barcelona. O Barcelona hoje é o time mais divertido da Europa de se ver jogar.
Já teve temporada que a Atalanta, que continua sendo muito legal, era mais legal. A Inter da temporada passada era o time que eu mais gostava de ver, não porque era super divertida, mas porque era completa. A Inter tinha absolutamente tudo que um time precisa ter. Já foi o Manchester City, alguns anos pra cá ficou muito óbvio como que eles iam ganhar ou como que eles iam perder, então assim, já ficou menos divertido de ver o Manchester City. Já foi o Liverpool do Klopp, Bayern de Munique do Hans Flick, enfim, já teve vários assim, times. Ano passado eu gostava de ver Rubem Amorim no Sporting e tal, alguns jogos grandes, Sporting Porto, Benfica e tal, eu gostava de ver. O Leverkusen do Xabi Alonso e tal. Dessa temporada é o Barcelona. É o time que mais garante entretenimento. Dificilmente tem jogo chato do Barça. Quando o time fica muito fechado atrás, a graça é saber se o Barcelona vai tropeçar em mais um time muito fechado, né? Ou você vai conseguir achar uma portinha de entrada. Mas é o time mais divertido, mais legal, mais insinuante da temporada europeia, tanto que assim, é disparado o melhor ataque da Europa e ainda toma muitos gols também, então o gol tem para todo lado. O time mais legal de se ver jogar nessa temporada europeia é o Barça. Que é um pré-requisito para o seu torcedor, né? Divertir. E divertir ganhando, de preferência, mas tem que divertir. Felipe Wallenberg. Qual a sua opinião sobre a arbitragem e a expulsão do Gabigol? E ele ainda coloca, para mim, injusta. Para mim, a expulsão do Gabigol é muito justa. Pô, o cara que vai com o cotovelo naquela altura, alguma coisa ele tá querendo, dar uma cotovelada no peito, se proteger, duvido muito. Acho que ele quis ir na cara do Lianco e foi completamente... foi expulso de forma completamente correta e pouco inteligente, pouquíssimo inteligente, para não usar um outro termo. Eu acho que o pisão do Lianco no Dudu é acidental. Não sei se o Dudu quis colocar o braço ou não, como o Lianco depois numa leitura labial mostrou. E eu não acho que o Lianco também tenha, porque o braço do Dudu nem tá lá quando o pé do Lianco já tá muito perto. Então acho que é acidental o pisão. Então eu não expulsaria o Lianco por aquele pisão no braço do Dudu. De vez em quando essas coisas acontecem. Acho que a reação dos dois foi muito ruim. Acho que o Lianco tinha que ter pedido desculpa porque pisou sem querer, o Dudu, não sei o quê. Enfim, reagem de um jeito que eu não gosto. E depois tem a falta do Hulk no Fabrício Bruno, que inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre o jogo, eu não tinha visto. Eu vi quando o próprio Fabrício Bruno postou. Talvez alguém já estava falando disso antes, e eu não estou acompanhando tudo da imprensa mineira o tempo inteiro, então eu não tenho visto, pode ser culpa minha. Mas eu não tinha visto. Então erra no segundo gol do Atlético, para mim acerta nos outros dois lances mais capitais do jogo. A não expulsão do Lianco e a expulsão do Gabigol. Não acho que seja motivo para falar muito da arbitragem do Clássico, tá? Porque a falta no Fabrício Bruno é 1-0 de um jogo completamente dominado pelo Galo, que eu acho que se não tem o segundo gol, o jogo terminaria 1-0. Acho que o Cruzeiro não teria força para buscar o empate, não dava a entender isso não. E os outros lances eu acho que foram corretos. Então, para mim, posso estar enganado, mas para mim não tem muito o que falar da arbitragem do Clássico não. Brundin K. Toven. Se Pep tivesse ido ao United ao invés do City, você acha que ele teria tido o mesmo sucesso? Não. Pelo perfil dos diretores, o Manchester City tem uma diretoria que trabalhou com Guardiola no Barcelona, que mais do que ter trabalhado, eles se conhecerem, eles terem um feeling entre eles, a diretoria do Manchester City sabia o que queria fazer. A questão do Manchester United não é ter tido maus técnicos nos últimos 12 anos, né, desde que o Ferguson saiu em 2013. É não saber o que fazer, mudar a cada momento o que fazer. Claro que o Manchester United poderia contratar o Guardiola, dar a chave do clube para ele e falar: agora você é nosso técnico, é nosso diretor de futebol, é o cara que vai levar as contratações, que vai negociar os jogadores e tudo. Claro que poderia ter feito isso, mas aí sobrecarregaria o Pep Guardiola. Mas eu acho que a primeira coisa que um clube de futebol tem que saber é o que ele quer ser. E depois como que ele vai ser aquilo. E o Manchester City sabia. Fazia essas perguntas e sabia como responder. O Manchester United até hoje, desde que o Ferguson saiu, não sabe o que fazer. Eu outro dia estava inclusive conversando isso com mais pessoas. Por exemplo, o legado do Cruyff e do Guardiola no Barcelona, como o Cruyff deixou um livrinho, quase que um livro escrito mesmo assim, mas deixou um manual de como o Barça seguir sem ele. Qual era o caminho a seguir sem ele. Apostar na categoria de base, formar esse tipo de jogador, jogar este tipo de jogo, com este tipo de formação tática, e apostar que assim as coisas vão dar certo. Acabou que as coisas deram certo sempre que o Barcelona seguiu o modelo do Cruyff. Teve uma geração com Messi que ajudou bastante, mas antes disso, com o Ronaldinho já tinha, por exemplo, ganhado a Liga dos Campeões. A saída do Ferguson no Manchester United não deixa um legado do que fazer e como fazer. Por isso, o DNA é tão importante. O DNA cruyffista e essa metodologia de jogar futebol permitiu que o Barcelona, depois da saída do Cruyff, depois da saída do Guardiola, que ele tenha um norte para seguir. O clube sabe o que quer ser.
vai evoluindo, né? Não dá para jogar o futebol dos anos 90 mais. O Manchester United não sabe o que quer ser, porque tinha o tal do Ferg Time, era ganhar muito jogo nos acréscimos, era o futebol inglês foi mudando e tal, e não dá para reproduzir o jogo que fazia o Manchester United nos anos 90, depois nos anos 2000 do Ferguson, e não ficou uma semente plantada para quem viesse depois. Então, é a diferença disso, né? De acreditar em algo mais do que a bola entrar. Por mais que o Ferguson tivesse uma forma de jogar muito característica, um 4-4-2, tenha subido muitos jogadores da base, né? A famosa turma de 92 e tal. Ele tinha lá as particularidades dele para fazer as contratações também. Então existia, claro, que uma forma para ele ser tão vencedor, ele tinha um rumo do que fazer. Mas não tinha essa mentalidade toda do Cruyff. Eu acho que isso faz muita diferença. Você perguntou de City, Manchester United, mas estou te falando de o que um clube quer ser. E acho que o Manchester City, basicamente, o que ele quis ser foi o Barcelona, né? Quis reproduzir com Ferran Soriano, Tite Bergstein com Guardiola, o Barcelona do final dos anos 2010. Então, é a diferença do que você quer ser. E o Manchester City quis ser o Barcelona, uma versão 2.0, e o Manchester United não sabe o que quer ser até hoje. Henrique Bravin, qual o momento certo de demitir um treinador? Eu acho que o momento certo é quando, primeiro, você sabe que a culpa é do técnico, né? Porque às vezes está tudo ruim, mas você vai ver, pô, tá ruim porque os jogadores estão perdendo muito gol, é uma fase de azar, o time não está jogando mal, aí não é o momento de demitir o técnico. Se o técnico não consegue tirar o melhor dos jogadores, se os caras não estão bem, se os caras não estão comprando a ideia, às vezes a ideia é boa e os caras não compram, às vezes não tem feeling entre técnico e jogador e tal. Esse é um bom momento para demitir. Se acabou o feeling entre técnico e jogador. Tem coisa que a gente vendo de fora a gente consegue saber. Se o time está jogando bem ou não, dá para saber. Né? Se tá sendo as derrotas ou as vitórias estão sendo sorte e azar, dá para saber. Então tem coisa que dá pra gente saber vendo de fora. Mas tem muita coisa que só dá para saber estando lá dentro. Então, se o técnico não consegue passar a mensagem para os jogadores, se os jogadores não compram a mensagem, se os treinos não são bons, pô, por que esse time não joga bem? Talvez não seja por culpa do técnico, talvez seja os jogadores que estão lá, não fazem o perfil do técnico e você quer apostar no técnico para depois. Tô com a mão aqui embaixo porque eu tô colocando gelo no meu joelho e desamarrou o nó da toalha que eu coloquei no gelo. Tá? Então vocês não reparem na bagunça não. Então acho que a diretoria normalmente internamente tem que saber muito melhor do que a gente por que está contratando e por que está demitindo. Porque a gente só vê o jogo, a gente não sabe as relações pessoais e a gente não vê os treinos. E essas duas coisas têm que contar muito na hora de demitir um técnico. E outra coisa é saber se quem contratou, por que deu errado. Pô, a gente apostou neste técnico, então deu errado por quê? Porque quem contrata também tem culpa. Quem contrata também tem que ser cobrado. Por mais que o futebol seja meio aleatório, sorte e azar e tal, mas quem contrata um técnico e depois esse time não joga bem, por que você apostou num técnico que não vai fazer o time jogar bem? E qual que vai ser o próximo técnico? E outra coisa, tem um técnico melhor do que aquele que está saindo? Se ele tiver feeling com os jogadores, se os jogadores estiverem comprando a ideia e simplesmente não estiver jogando bem e não tem outro técnico melhor, talvez valha a pena insistir, porque em algum momento vai jogar bem. Então, quem sabe, assim, não existe uma resposta para a sua pergunta, Henrique, porque são muitos fatores. Não é sempre o melhor momento para demitir não é sempre o mesmo motivo e o mesmo momento para demitir um técnico. Sempre tem momentos e motivos diferentes. A questão é internamente saber se tem feeling com os caras, se os jogadores querem executar o que o técnico quer fazer, se eles acreditam que aquilo ali é o melhor jeito de ganhar. E nem falo de ficar mal à vontade de querer derrubar técnico, se os jogadores acreditam. E se o time está trabalhando bem para chegar nos objetivos que quer. Se está treinando de forma correta para chegar nos objetivos que quer. Se está fazendo essas duas coisas, se tem feeling dos caras e se está treinando bem e não está jogando bem, não é o momento de demitir. Insistir um pouco mais. E depois, se essas duas coisas não existem, mandar o técnico embora e o presidente cobrar o diretor que contratou aquele técnico. Né? Por que achou que esse cara ia dar certo? Olha o que ele fez aqui. Lorenzo Francisco 7. Pensando em uma renovação de elenco, quais jogadores você acha que o ciclo já se encerrou no Manchester City? Pô, assim, também vendo só jogo, acho que Bernardo Silva, Gundogan, Kevin De Bruyne, Grealish também, muitas lesões desde 2023. Quando o jogador se machuca muito, eu não sei se ele está se cuidando tanto. Jeremy Doku não é um jogador de 1 contra 1 que mudou o patamar do Manchester City. Matheus Nunes, a mesma coisa. Matheus Nunes ou Matheus Reis? Matheus Nunes.
também não me parece ter dado certo. Rubem Dias tem muito tempo que é um zagueiro que não gera tanta confiança. Stones mais, Akanji também, Ake, ok. Mas acho que aqui eu já falei bastante gente, né? Acho que esses já cumpriram o papel deles no Manchester City. Tem mais uma do Lorenzo Francisco 7. Dani Olmo valeu a pena ser contratado? Só vive machucado e não tem sequência. Bom, que ele vive machucado já se sabia. O Barcelona está tentando recuperar e ser dosado. O Dani Olmo só fez 90 minutos uma vez, porque tentam dosar a carga de trabalho dele exatamente por conta desse problema. Só que, não dá para dizer que um jogador em 5, 6 meses de clube, se esse cara deu certo ou se deu errado, se valeu a pena ou se não valeu, né? Você não contrata um jogador pensando que em 6 meses ele tem que justificar. Chegou nem no final da temporada. O Dani Olmo ainda teve um estresse muito grande no final do ano, se ele ia jogar ou não e tal. Acho que isso atrapalhou até o desempenho dele no final de dezembro, tá? Assim, a cabeça do cara é normal que não fique boa com toda essa incerteza. Mas é extremamente cedo, né, Lorenzo? Imaginar que esse cara já teria que ter se justificado. Ele não teve nenhum mata-mata ainda para poder salvar o time, tirar do buraco, esse tipo de coisa. Então, é cedo. Assim. Depois de muito tempo, a gente pode falar se um cara deu certo ou errado. Nem falo que ao final da temporada a gente vai ver isso, tá? Assim, precisa de mais tempo para se avaliar e se ter um diagnóstico assim sobre um jogador. J. Silva 1. MB, o LD Wesley do Fla seria uma boa para o Barça? O estilo de jogo lembra um pouco o Baldé. Baldé, tá, gente? Não é balde. Balde é onde vocês colocam água. Baldé é o lateral esquerdo do Barcelona. E sim, o Wesley também acho que lembra alguma coisa, lateral explosivo, de boa chegada à frente, melhor em velocidade do que em ataques mais lentos também acho, e acho que sim, seria uma muito boa para o Barça, tá? Não sei se quer ou não, vi notícia que quer. Acho que foi o Paparazzo rubro-negro, se eu não estou enganado, que é gente boa pra caramba. Acho que foi, não sei se... Não, foi o Flazueiro. Pô, gente, desculpa. Acho que foi o Flazueiro, que também é gente boa pra caramba, que deu a notícia e acho que é muito bom até pelo perfil, né? Porque o Condé está jogando bem na lateral, acho que teve uma quedinha ofensiva, mas acho que ainda está jogando bem na lateral o Condé, mas precisa de um reserva e aparentemente o Flick não confia no Hector Forte. Eu gosto bastante do Hector Forte, o Flick não coloca para jogar tanto. Então chega o Wesley sem a necessidade de chegar e já sair jogando de cara, um contexto diferente e tal, acho que seria uma boa, de tempo de adaptação e tal, acho que funcionaria bem. Eu gosto do perfil também. Andy Maciel Rap. Beckler, na Europa também reclamam da bola, como está acontecendo aqui no Brasil. Parece que o Felipe Luiz e o Neymar, né, reclamaram da bola que está sendo utilizada nos campeonatos estaduais. Não, aqui eu não lembro disso não, tá? Se alguém pode eventualmente ter reclamado aqui e ali, mas não foram personagens com tanto peso como o técnico do Flamengo e o principal jogador brasileiro. Eu lembro da Jabulani, mas a Jabulani tem 20 anos, né? 15 anos, foi em 2010, a bola da Copa da África do Sul. De lá pra cá eu não lembro de reclamações assim não. Alguma vez eu acho que reclamaram da cor da bola, porque não dava um contraste bom, era meio difícil de ver e tal. Uma vez reclamaram da cor, acho que tentaram alguma vez no Campeonato Espanhol colocar uma bola laranja, porque a bola de inverno costumava ser amarela. E esse ano acho que nem foi. Mas não tem reclamação como no Brasil não. E eu também não sei se Neymar e Felipe Luiz estão certos ou não. Se o Neymar tá falando que a bola é ruim, eu tendo a acreditar no Neymar, porque né, faz isso tem 33 anos, tem 25 anos que ele tá chutando bola por aí, acho que ele entende disso. Eric Fofon. Você já disse que se parar de reportar, trabalharia em algum clube. Continuaria com o YouTube? Acho pouco provável, né? Assim, eticamente não é certo eu estar trabalhando dentro de um clube e avaliando campeonatos por aí. Eu não sei qual seria meu papel dentro de um clube, mas eu acho pouco provável. Não é uma coisa que eu penso em fazer agora, não. Agora eu não estou pronto para isso. Preciso me qualificar. Mas eu acho que se um dia acontecer de eu ir trabalhar no futebol e dentro de algum clube, eu preciso parar. Mas pode acontecer daqui a pouco de eu não trabalhar mais reportando e tal e continuar com o canal de YouTube. Isso pode acontecer sim. Também não é minha intenção nesse momento. Tô feliz do jeito que tá, por enquanto. Dan Victor. Quando está cobrindo um jogo ao vivo, como se controla para não estender muito no comentário? Pô, essa pergunta é muito boa e algo que é muito importante.
Primeiro que você pode atrapalhar um gol, uma narração, um lance importante, né, que o narrador precisa ali mostrar e passar emoção para as pessoas. E segundo que fica chato. Eu sou muito a favor de transmissões que o repórter participa muito e com intervenções curtas e constantes. E não que de vez em quando entra para falar alguma coisa e tal. E é basicamente antes de você abrir o microfone para falar, você já saber, já mais ou menos fazer o raciocínio internamente e perceber se ele está grande ou não. Né? Então, pô, isso aqui está grande, como é que eu resumo um pouquinho isso aqui e tal para poder explicar bem? E explica. E aí, às vezes, quando você começa a explicar, o lance começa a desenvolver mais rápido e você precisa encurtar aquilo ali. Ou o lance para de novo e você percebe que o ritmo do jogo, tem muito isso também, de você saber o momento do jogo. Tem hora do jogo que o narrador quer narrar. O time está muito em cima do outro, início de jogo o narrador quer narrar muito, porque ele tem que, né, puxar o jogo para cima logo no início e tal. Não é hora do repórter participar muito não. Em alguns momentos do jogo, o jogo cai um pouco e algumas informações que o repórter traz podem ajudar a trazer mais molho para a transmissão. Eu lembro que eu estava agora fazendo Mônaco e Benfica. E pouca coisa começou a acontecer e a gente começou a falar do negócio do ketchup, né? Cristiano Ronaldo disse outro dia que atacante fazer gol é igual ketchup, que às vezes não sai ali do potinho e tal, e quando sai e não para mais de sair ketchup e tal. Normalmente até estraga o sanduíche das pessoas de tanto ketchup. Então a gente começou a falar do ketchup lá do Pavlidis, que estavam falando disso, porque ele tinha feito 6 gols em 29 jogos, aí depois que fez contra o Barcelona não parou mais de marcar e tal. Começou a falar esse negócio do ketchup porque o jogo deu uma queda e a gente precisava colocar o jogo para cima de novo, gerar um novo interesse. E aí o repórter participa mais. Só que participação muito longa incomoda. Me incomoda vendo e me incomoda quando eu faço. Então eu gosto de participar muito e falando pouco. Acho que é um bom equilíbrio. Rogério Reno. Quero pedir minha namor em casamento em Barcelona. Aí ele colocou em catalão, último romântic. Ajuda-me, se us plau. Molt bo ao seu catalã. Cara, quer pedir ela em casamento em Barcelona? Ó, assim, você pode pedir nos locais tradicionais, né, assim, que todo mundo gosta. Eu gosto muito do Arco do Triunfo, é um lugar muito turístico, tradicional, tem uma tatuagem com as coordenadas do Arco do Triunfo, porque ele é representativo para mim. Porque quando eu estava aqui em 2013, quando eu decidi, pô, quero morar em Barcelona para sempre, eu estava na frente do Arco do Triunfo, quando eu tomei a decisão que eu gostava muito desse lugar. Aí eu vim morar aqui em 2015 e no final de 2016 eu tatuei as coordenadas do Arco do Triunfo. Tem gente que acha a Sagrada Família uma coisa muito especial. Eu não acho. Eu acho muito bonita e tal, uma arquitetura legal. Eu não sou muito de igrejas. Eu acho ela bonita. Se você tem um sentimento especial pela Sagrada Família. Mas, assim, tem muitos lugares muito, muito bonitos em Barcelona. Pode ser tanto os mais conhecidos como os menos. Então é difícil indicar um lugar para você, assim, pedir ela em casamento, um lugar que seja romântico, bonito e tal. Tem muitos lugares, assim, com vista da cidade, com os mirantes e tal. O pôr do sol não é no mar, é nas montanhas, então o nascer do sol é mais legal, que o sol aqui nasce no mar, então é muito bonito, aquela bola vermelha surgindo no oceano. Se você quiser esperar o sol nascer, ficar com ela acordada até de madrugada e ir para a praia depois, pode ser uma boa. Mas se não, procura principalmente alguma coisa que seja representativa para vocês dois, que vocês dois gostem. Se vocês gostam de praia, na praia, se vocês gostam de igreja, Sagrada Família, se vocês gostam de restaurante, um restaurante. Acho que você vai decidir melhor do que eu. Pedro Augusto FC 21. Fala, MB, qual dica você daria para quem quer ir morar em Barcelona? Cara, se você não tem um contrato de trabalho aqui, você vai ter dificuldade para alugar apartamento, então leve isso em consideração, né? Assim, alugar apartamento nem sempre é fácil. É o que mais puxa no custo de vida. Os aluguéis aqui são muito caros. De resto, dá para administrar supermercado, lazer, transporte, outros tipos de gasto, conta de celular e tal, é ok. E acho que eu daria essas dicas, assim. E a partir daqui, tentar fazer amizade com os locais, é mais difícil e tal. Se você tem trabalho que você vá para o escritório para conviver com eles, talvez seja mais fácil do que no meu caso, por exemplo, que não tem um convívio diário. E aproveite. Tente morar na parte plana, porque a parte onde já começa a montanha, do Clot para cima, para Horta, Guinardó e tal, é difícil de acessar, basicamente só o metrô, ônibus é bastante lento e tal, e bicicleta também na subida é difícil. Mesma coisa para Sarriá, para Pedralbes. Normalmente quem mora em Pedralbes é rico e tem carro. Mas se você vai morar mais perto do centro... Ah, uma coisa importante. Procure apartamento
com vista interna e não para a rua. As ruas são muito barulhentas em Barcelona. Interno você tem um pouco mais de paz. Tá aí a dica que você queria. Vitor Schuller, VB. Mudaria ou acrescentaria alguma regra para melhorar o futebol, na sua opinião? Um abraço de JP. Será que é Japão ou João Pessoa? Acho que é João Pessoa, Paraíba, né? Não é possível que você esteja no Japão. E também não é ao vivo. Então pode ser no Japão, sim. Não sei por que eu tô falando isso. Mas JP, acho que é João Pessoa, Paraíba. Cara, eu participei da live do André essa semana. Aliás, um beijo pro André, que completou 18 anos de Esporte Interativo /TNT. E a gente estava falando sobre o que o Pierluigi Collina, ex-árbitro e hoje membro do comitê de arbitragem da FIFA, estava propondo da questão do pênalti. Que o pênalti deixe de ter rebote, que seja como uma cobrança de pênalti, uma decisão de pênalti, né? O atacante bateu, o goleiro pegou, acaba o lance, se for gol é gol, se não for gol, tiro de meta. Eu acho que é uma boa alternativa. É uma coisa, eu estava falando da live do André porque eu estava brincando sobre isso. A roda foi inventada há milhares de anos. A roda. Né? Homens das Cavernas inventou a roda. E a mala, uma mala, foi inventada há mais do que centenas de anos. E a mala de rodinha só foi inventada nos anos 70. Então, assim, tem coisa que você pensa, caramba, por que ninguém pensou nisso antes? Essa do Collina é uma dessas. Caramba, por que ninguém pensou nisso antes? Realmente, o pênalti já tem muita vantagem para o atacante. É ele contra o goleiro, é 11 metros do gol, ele pode escolher onde ele vai chutar, o goleiro tem pouco tempo de reação, o gol é grande demais. Tem tudo isso e ainda tem um rebote pro cara. Então, realmente é muito injusto com o goleiro e com o time defensor que o pênalti seja como é. Só que, então assim, é um grande invento que ninguém nunca pensou nele. Só que eu sou contra ficar mudando coisas demais no futebol. Uma coisa que eu gosto muito no futebol é que ele é simples. O futebol é fácil. Quando tem VAR, as pessoas já fazem um escândalo. E olha o tanto que o VAR melhorou o futebol. Então eu não sou a favor de mexer muito mais, não. Não mexe no que tá bom. Ainda que possa melhorar. Então, eu não mexeria em nenhuma regra. Outra coisa é colocar ferramentas como o VAR e tal, esse tipo de tecnologia para melhorar. Quanto melhor aplicado, melhor. Mas mudar regras eu não mexeria em nenhuma. Gostei muito das 5 substituições. Mas é basicamente a substituição, né? Você só aumenta o número de substituições, nada mais que isso. Ernesto Porto, .s. MB, você acha que torcer para time europeu sendo brasileiro é errado? Pô, não, eu torço pro Barcelona desde que eu tenho 8 anos de idade. Não é errado, não. Hoje em dia as pessoas moram na internet, né? As pessoas passam mais tempo em relações na internet do que relações interpessoais ao vivo. A pessoa passa mais tempo dando scroll em tela de TikTok e Instagram do que vendo a rua. Então é normal que a pessoa seja mais impactada por o que ela vê através de telas do que ela vê ao vivo. Então é muito normal que ela seja impactada pelo futebol europeu através de tela e não só indo no estádio e tal. Isso vai gerar uma admiração, vai gerar uma torcida, que é genuína. Eu era genuinamente torcedor do Barcelona antes de vir para cá e eu conheço um tanto de gente que realmente torce para um time europeu sem nunca ter pisado aqui. E eu acho isso bastante possível. Eu acho que quando você pisa, você passa a ter uma relação diferente, quando você mora e tal, de pertencimento. Realmente, assim, a minha relação como torcedor do Barcelona, antes de eu morar aqui, era bem diferente de hoje, porque você passa inclusive a romantizar menos o clube. Você passa a ver mais defeitos, você passa a ver mais coisa errada, você passa a conversar e conhecer mais gente que também vê muitos contras e tal, então sua relação muda um pouco. Mas eu não acho nada... Cara, não tem nada errado você fazer o que você quiser da sua vida, né? Então, quer torcer para 3 times? Se o seu coração cabe 3 times, pode torcer. Se você quer torcer para um time... tem muita gente que é de alguma região do Brasil que não tem um futebol tão potente, né? Se é do Espírito Santo, se é de algum estado, norte, nordeste especialmente, né? Que hoje tem poucos times na primeira divisão, especialmente região norte, que não tem time na primeira divisão, você torce ali para um time local, você torce para um time nacional do Brasil, você pode torcer para um time europeu também. E não europeu, né? Assim, torcer para um time dos Estados Unidos, para um time do Japão, onde você quiser. Então não acho nada de errado, cara. Nada de errado. E eu não sei como que alguém consegue julgar o sentimento de uma pessoa e falar que aquele sentimento é errado só porque ela não sente aquilo. Cássio Antunes, 49. Pode ser que o Cruzeiro brigue na parte de baixo do Brasileirão? Abraço, te admiro muito. Valeu, Cássio. Pena que eu não posso dizer o mesmo sobre você, sobre te admirar, porque eu não te conheço, basicamente só isso. Tô brincando.
Na verdade, eu tô falando sério, eu não te conheço. Cara, pode ser sim que o Cruzeiro brigue na parte de baixo do Brasileirão. E eu não tô nem fazendo aqui um cenário apocalíptico, que a torcida do Cruzeiro tem ficado chateada comigo, achando que eu sempre faço, mas não é nem isso. Mas é simplesmente porque o futebol brasileiro tem muitos bons times. Vamos pensar, ó, Flamengo e Palmeiras são times muito estáveis, clubes e times muito estáveis. Vão brigar na parte de cima. O Corinthians, desde o ano passado, desde o segundo semestre do ano passado, desde setembro, outubro, está muito bem. E continua bem nesse início de ano, né? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, o São Paulo também está bem. 4. O Inter, eu não vi como o Inter começou esse ano, mas está bem também. 5. O Botafogo começou o ano meio assim, mas também, pô, tá só começando o ano. O Botafogo ganhou tudo ano passado. 6. Bahia terminou à frente do Cruzeiro, é um time que também se reforçou esse ano e tal. 7. O Atlético Mineiro, também é um time mais estável do que o Cruzeiro, que ano passado terminou mal, mas que esse ano está começando a engrenar um pouquinho agora. 8. E assim, dos que eu falei aqui, Inter, Bahia, Atlético, esses podem estar no nível parecido com o Cruzeiro. Mas eu já falei 8 aqui. E eu nem falei do Grêmio, né? E eu nem falei do Santos com o Neymar e não sei o que e tal. Eu nem falei do Fluminense, que ganhou a Libertadores há 2 anos, que esse ano pode não sei o que voltar, e o Vasco. Enfim, eu não falei de um tanto. Então, só uns times que, mais ou menos, pela estabilidade de como clube e como time, tem uns 4 ou 5 que estão claramente à frente do Cruzeiro, tem 5 que estão ligeiramente à frente do Cruzeiro, tem uns 3 ou 4. Dá uns 8, 9, cara. Então, se bobear, o futebol brasileiro não te dá trégua. Todo jogo é difícil. E aí daqui a pouco você vai sair de casa para fazer jogo como era no ano passado. Jogar em Criciúma é difícil pra caramba. Aí vai jogar não sei onde. Vários e vários jogos muito difíceis de fazer. Então o futebol brasileiro não te dá trégua. Jogar em Cuiabá era difícil, acho que o Cruzeiro não ganhou lá. Acho que nunca ganhou lá, né? Enfim. Jogar no futebol brasileiro é muito difícil. Você tem alguns times já muito estáveis e economicamente muito fortes. Você tem alguns outros que estão se estabilizando. Você tem alguns outros que estão subindo. E acho que o Cruzeiro não está fazendo nada disso. O Cruzeiro não está estável. Subiu em 2023 e capengou. Acho que jogou bem e teve maus resultados. O Cruzeiro de 2023, a maior parte do campeonato não jogava mal, só não conseguia resultados. De 2024 ele começou bem e piorou. E desde então ele não melhorou mais, né? Desde aquela vitória contra o Botafogo, o Cruzeiro não melhorou mais. O Cruzeiro não voltou ainda. Ele começou muito mal esse ano. Ganhou do Itabirito e ganhou do Uberlândia. Mas, pô, perdeu do Atlético, segunda divisão. Empatou com o América, segunda divisão. E perdeu do Atlético, primeira divisão. O Cruzeiro ainda não voltou. Então o Cruzeiro não está estável como os outros, que estão há muito tempo ali. O Cruzeiro não está razoavelmente estável como outros que estão ali. E o Cruzeiro não está subindo como outros que estão por ali. Nesse momento, assim, esse time tem que melhorar muito para brigar na parte de cima da tabela, senão ele vai brigar, também não acho que vai brigar contra rebaixamento lá embaixo, que o Cruzeiro vai ser 17º, não. O Cruzeiro hoje, para mim, tem potencial para muito, mas é um time que deve ficar, se estiver jogando como está, meio de tabela, um pouquinho meio de tabela para baixo. Mas tem toda a condição de melhorar porque tem bons jogadores, tem que recuperar esses caras. João 1, Vitor, não, na verdade é Vitor. Ponto JV, que aí sim eu acho que configura no João Vitor, ponto 4. O que você acha que mudou desse PSG para o antigo? Claro que os jogadores, mas e as táticas e etc. Sobre táticas, eu acho que muda a coragem dos jogadores e a capacidade desses jogadores de fazerem o que o Luiz Henrique quer, que é pressionar muito na frente, que é morder demais, que é fazer um jogo muito rápido no meio campo. Vitinha e João Neves dão muito ritmo para o meio campo do Paris Saint-Germain. Atacantes muito velozes pelo lado que trocam de posição. Zagueiros muito contundentes e está se defendendo com 3, né? Com Lucas Hernandes, com Marquinhos e com Pancho e liberando o Hakimi para jogar por dentro. Então isso de tática também muda, porque quando jogava Nuno Mendes eram 2 laterais que subiam. O Hakimi jogava muito por fora, agora o Hakimi joga mais por dentro e está abrindo o Barcola por fora, eles trocam as vezes de posição. Então é um time rápido, intenso, que trabalha bem e com velocidade de circulação de bola e que achou o gol. Às vezes até fazia essas coisas e não encontrava o gol. E agora ainda achou o gol e uma grande, grande fase do Ousmane Dembélé. Acho que o que muda é um time mais comprometido como equipe. Tudo isso que eu falei aqui, atacar com muita velocidade, morder muito na frente, pressionar muito, circular a bola muito rápido, isso é característica de time muito coletivo.
Quando você tem time mais individual, basicamente é como fazer a bola chegar para o Mbappé, como fazer a bola chegar para Mbappé, Messi e Neymar, e como que vai se recompor depois disso, porque esses três vão marcar pouco e tal. Ficava meio desconectado os jogadores e time. Você tinha um time de futebol de 6, 7 jogadores que trabalhavam muito, e um outro time de futebol de 3 jogadores ali que tinham capacidade de decidir muito, mas tinha pouca coisa entre os dois. Tinha essa turma daqui, que era menorzinha, eram 3, e uma outra turma aqui. E pouca coisa acontecia entre os dois, esses dois mundos. Agora é um Paris Saint-Germain mais entrelaçado entre processos para atacar bem em velocidade e para surpreender o adversário, envolver, processos para roubar bem a bola e, se não roubar, para correr bem para trás, para se recompor rápido. É mais time, né? É mais conjunto Paris Saint-Germain agora, o que torna ele muito mais perigoso do que simplesmente ter grandes estrelas. Muito mais perigoso. Não quero ver nem pintado de ouro. Eu não sei se vai durar, como eu já disse em alguma resposta aqui, por mais tempo. Mas quanto mais eu vejo, mais eu penso que esse é o time do Paris Saint-Germain que, por enquanto, dá mais pinta que vai chegar, tá? Mais do que todos os outros. Esse é o time que mais parece que, se bobear, vai chegar. Vamos ver. 26, Cláudio Júnior. Já é mais vantagem, no geral, dar a bola para o adversário e explorar os contra-ataques? Não. Pega a estatística de qualquer campeonato nacional e vê, por posse de bola, os primeiros colocados, e eles vão normalmente coincidir com os primeiros colocados da tabela de classificação. Talvez o terceiro colocado da tabela de classificação seja o que mais tem posse de bola, mas normalmente quem tem mais a bola está mais acima da tabela. E os times mais rústicos, sem a bola, que querem só contra-atacar, estão mais embaixo da tabela. Ter posse de bola a mais com o adversário não é um sinal que está jogando melhor. Isso não. Eu acho muito errado quando algum comentarista fala: pô, olha aí, ó, a posse de bola é 53% contra 47%, mas o jogo tá 2-0. Primeiro que quem disse que 53 para 47 é uma diferença importante, significativa, não é. E segundo que quem disse que o time que tem 47% de posse de bola quer ter a bola. Às vezes não quer ter a bola. Às vezes quer contra-atacar. Então, não é um parâmetro. Nem para sim, nem para não. É só um número. Que de vez em quando representa. Se você pega o Barcelona do Xavi, o Barcelona do Guardiola, e se esse time tem 30% de posse de bola, é porque deu tudo errado. Pode até ganhar o jogo, mas é que deu tudo errado. Outra coisa é que quando o Manchester City ganhou do Arsenal, há 2 anos, de 3-1 no Emirates, teve 34% de posse de bola, o City quis ter menos a posse de bola, aquele jogo. Porque jogar atrás e contra-atacar o Arsenal foi uma forma de surpreender. Então, às vezes vai querer dizer, e às vezes não vai querer dizer. Mas, no geral, os times mais dominantes são os times que também dominam a tabela de classificação, no geral. O Real Madrid é um time, na Espanha, acho que é o terceiro ou quarto de posse de bola. O Girona do ano passado, que terminou em terceiro colocado, o Campeonato Espanhol, acho que era o segundo em posse de bola. Então, normalmente, sim, os times de posse de bola estão mais acima na tabela, então não é vantagem entregar a bola e contra-atacar. Antoneto, 19. O que dizer sobre as confusões em clássicos, como foi na quarta-feira, Fla versus Fogo? Eu acho lamentável. Cenas lamentáveis mesmo, só que no mau sentido, né? Porque o perfil do Bruninho e do Felipe, cenas lamentáveis de verdade, é muito bom. Eu acho lamentável que se ofereça esse tipo de exemplo para os torcedores e que os jogadores que são responsáveis por dar um espetáculo. Futebol é para ser um espetáculo, um entretenimento, uma coisa legal, divertida. Eu sei que tem muita emoção envolvida e que ninguém quer perder. Cara, assim, eu vendo de forma alheia, eu nem sei quem começou, mas os dois estão errados. Sabe como pai e mãe quando vão castigar os filhos que estão brigando? Eu nem sei quem começou, mas jogadores de Flamengo e de Botafogo, jogadores de clubes tão grandes e vencedores, jogadores que ganham tanto dinheiro, não podem se dar aquele papel de sair para pancadaria dentro e fora de campo como eles fizeram no outro dia. É um exemplo muito ruim para as torcidas. Os torcedores de futebol veem nos jogadores como seus exemplos, reproduzem muitas vezes o comportamento. Muitas vezes a violência dos torcedores não tem a ver com a violência dentro de campo, mas às vezes também tem. Quando se tem um comportamento dentro de campo, quem fora de campo se sente representado por aqueles jogadores também tem comportamento violento. Não falo que ele vai chegar em casa e ser violento com a sua família. Às vezes até é. Mas mesmo no efeito manada, né, de torcedores no estádio de futebol. Então eu acho que tem que dar exemplo, cara. Os torcedores, os jogadores têm que ser exemplos para a sociedade. Porque é mais comum que alguém saiba o nome dos jogadores do Flamengo do que o nome do prefeito, vice-prefeito, governador e os deputados que votou.
Então, para mim, os jogadores têm que ser exemplo mesmo. E, pô, isso quer dizer que eles têm que ser santinhos, sangue de barata e tal? Não, mas que eles têm que ser civilizados. É pedir o mínimo. Pedir que os caras que têm milhões de pessoas vendo, dezenas de milhares no estádio e milhões via televisão e via redes sociais, eles têm que ser exemplo. Eles têm que ser exemplo para essas pessoas. Então, acho lamentável o que fizeram. Não sei quem começou, para mim tá todo mundo errado. Não sei quem acertou o outro primeiro e tal, tanto faz. É lamentável mesmo. Hugo Ferreira.ba. O que falta para a imprensa entender é que Neymar não se recuperou da lesão e talvez não vá conseguir. A primeira que a imprensa é muita gente. Tem gente que acha que o Neymar nunca mais vai voltar a jogar e tem gente que está esperando para ver, que eu acho que é o correto. Vamos esperar, o cara jogou 3 jogos depois de uma lesão seríssima, pós 30 anos. Uma coisa, um organismo de um jogador de 18 ou 19 anos, como foi o Gavi, por exemplo, que teve essa lesão de joelho, e voltou quase que com tudo. Outra coisa é o organismo de um jogador de 32, 33 anos. O Neymar acabou de fazer 33 quando tem uma lesão séria dessa de joelho. Você tem que esperar e ver. Então, não sei se o Neymar não se recuperou da lesão. Ele está jogando futebol. Ele tá jogando, fez aí 3 jogos consecutivos e tal. Se ele vai conseguir ter sequência, se ele vai conseguir jogar, se fisicamente ele vai voltar, se tecnicamente ele não vai voltar, se alguém consegue decretar isso, talvez, né, internamente, como o Jorge Jesus tinha falado e tal, talvez alguém tenha mais dados, mais informações, mas se alguém olhando de fora, simplesmente pelo que está vendo nos jogos, o que a gente tem como ver são os jogos do Neymar. Se alguém está vendo só os jogos e consegue decretar ou que ele não vai jogar, ou que ele vai jogar, eu acho que está se precipitando ou que está arriscando. É arriscando, simplesmente. O que eu consegui ver do Neymar desde que ele voltou é que, para quem ficou tanto tempo parado, e o que a gente tinha de informação era que tinha dito o Jorge Jesus que ele não ia voltar a jogar, eu acho que sim, ele pode. Aparentemente, ele pode. Vamos ver a sequência e tal. Mas assim, ele está me surpreendendo pelo que eu tinha. Bom, o cara, nos últimos 1 ano e meio não jogou. O técnico falou que ele não consegue acompanhar o ritmo. Quando eu vejo ele joga, eu falo, tá melhor do que eu imaginava. Imaginava pior do que isso. Então não sei, Hugo, o que você queria que a imprensa fizesse. Queria que o Neymar jogasse bem contra o Corinthians e que todo mundo falasse, não jogou bem não. Jogou mal, não fez nada. Eu acho, pelo que eu vi contra o Corinthians, parece que ele jogou bem, né? E jogou 70 minutos, quase 80 minutos. Jogou bem, jogou muito tempo também, o que é outra coisa. É conseguir ficar em campo, que também é uma dúvida que se tem sobre o Neymar. Mas quando ele fica 80 minutos em campo, a gente fala, conseguiu ficar em campo. Sérgio Santoro. Acha que passar pelo playoff da Champions pode ser bom para times em processo de maturação? Não. Ir direto para as oitavas é melhor. Porque você pelo menos alivia um pouco o seu calendário. Então não acho que... Acho que para time que está em processo de maturação, quanto mais jogos importantes fizer, melhor. Então talvez para isso. Mas é melhor passar pelo playoff ou passar para as quartas? Melhor passar para as quartas. E talvez você não precise do playoff para aquilo. Talvez o playoff não vai mudar nada no seu processo de maturação. Então, não acho que tem uma relação aí, não. Nike Wells. Ou Nick. Mas tá escrito igual a marca. Tô conseguindo... ele mandou 2, ó. Vou correr minha primeira prova de 10K e você me inspirou muito. Só queria agradecer. Tô conseguindo fazer 8 km no pace de 5,45, mas ainda com batimento muito alto. Quero equilibrar. Cara, se o seu batimento está muito alto é porque você está se esforçando muito. Então você precisa de condicionamento, né? Assim, eu tô falando como leigo, tá? Assim, simplesmente como eu interpreto. Então você precisa melhorar seu condicionamento, que é fazer mais vezes. Então tenta correr mais lento para correr mais tempo, e eu acho que você vai conseguir depois equilibrar isso daí. Dizem que a melhor coisa para você correr rápido é você correr lento. Porque quando você corre lento, isso aqui ainda tá ligado, tá? Quando você corre lento e por muito tempo, você vai exatamente condicionar e precisar fazer menos esforço para correr rápido depois. Então, tenta correr mais tempo. Se você está fazendo aí 5,45, 8 km, você deve estar fazendo 8 km em quê? Em 45 minutos, mais ou menos? Então, não vou conseguir fazer essa conta assim de cabeça. Mas, cara, tenta correr, então, 1 hora. Ainda que você faça um pace de 6. E agora, se você está fazendo 8, você vai fazer os 10. Prova de 10 é uma prova que quem está correndo quase 10 faz na empolgação. Se você está correndo quase 10, está correndo 7, 8, os 10, a galera te leva.
O clima da prova te leva, fica tranquilo. Esse final de semana eu faço 21, a meia de Barcelona. E 21 não dá pra fazer na empolgação. Então eu tive que treinar. O Betinho, o treinador, me ajudou bem. E vamos ver se eu vou conseguir, porque eu tô com uma dorzinha no joelho que eu não deveria estar. Já tem alguns dias que ela tá aí e ela não devia estar, não. Enfim. Ó, as duas últimas. Dig Souza 10. Beckler, qual a programação do Barcelona com respeito ao Camp Nou? Montjuic não vai ficar impossível? Então, teria um show dos Rolling Stones em maio e não vai ter. Não sei se não vai ter ou se conseguiram administrar show e jogo. Porque o Barcelona tem certamente 2 jogos em maio para fazer no Camp Nou. Villarreal e Real Madrid. E talvez tenha semifinal de Champions, se chegar até lá. Então, vai dar. A prefeitura já falou com o Barcelona, ok, conseguimos fazer com que vocês prolonguem o aluguel de Montjuic até maio para jogar no estádio. Então, beleza. E aí eu não sei se mandaram um show do Rolling Stones mais pra frente, se mudaram ali as datas e tal. Mas o Barça ainda quer jogar no Camp Nou esse ano, essa temporada. Tem aí uma dúvida se vale a pena, se não vale e tal. A programação mais correta para o Camp Nou é a partir do meio de agosto da temporada que vem, ou até setembro. Então, temporada que vem ainda é 2025, né? Eu não diria, pelo que eu vejo do Camp Nou ali e tal, e porque eles já pararam de dar muito otimismo de que volta essa temporada, eu não diria que volta essa temporada pro Camp Nou não, mas vai conseguir sim terminar a temporada em Montjuic. E a última é do Louis XIV Jordan. É verdade que Barcelona é o Rio de Janeiro melhorado? Não tem as belezas naturais do Rio. O Rio com as montanhas e o mar, e as praias do Rio são muito melhores que as praias de Barcelona. As praias de Barcelona são artificiais, é uma areia feia, meio suja, assim. Do Rio é bem, bem mais bonito. E as montanhas e tal do Rio são mais bonitas que as montanhas aqui de Barcelona também. Então acho que de beleza natural o Rio ganha. Em clima, aqui é mais dividido, né? O calor e o frio, o Rio de Janeiro é sempre muito calor. Aí vai do gosto de cada um. Agora em organização de cidade aqui ganha. Tem também uma vibe muito de cidade de rua, de cidade de fazer esporte ao ar livre, uma cidade onde se vive muito na rua como o Rio de Janeiro. Tem um estilo de vida assim parecido com o do Rio. Talvez seja a cidade mais carioca da Europa, por assim dizer, Barcelona. Mas em belezas naturais o Rio ganha, em organização, Barcelona é uma cidade bem organizada, bem menor do que o Rio também e tal. Então Barcelona ganha em algumas coisas, o Rio em outras, mas elas convergem no estilo de vida. Acho que dá pra levar por aí. Quando as pessoas falam, pô, São Paulo é Madrid e Barcelona é Rio de Janeiro, eu falo, tem lá as diferenças, mas dá pra ir por aí sim, dá pra acreditar. Meu povo, 1h02, quase 3. O vídeo de hoje, eu vou terminar ele fazendo uma coisa que eu estava pensando, será que eu faço isso ou não e por que eu quero fazer isso? Então primeiro eu vou explicar, depois eu vou fazer. Que é o canal aqui com vocês, pelas mensagens que eu recebo de muitos de vocês, tanto aqui nos comentários como mensagens privadas, muita gente, por exemplo, teve a mensagem anterior do Nick Wells, falando que o fato de eu correr e eu falar sobre corrida inspirou ele a correr. Tem muita gente que fala coisa parecida e tem muita gente que em momentos ruins da vida, uma fase ruim, um momento mais triste e tal, que quer colocar alguma coisa no YouTube para se distrair, para ter um pouco mais de calma e que os vídeos ajudam. Isso também serve para mim, tá? Tem muito canal que me ajuda, vogalizando a história, canal do Fred, do Arthur, enfim, alguns que eu gosto muito, que eu consumo muito, estranha a história também. Enfim, o podcast do Caíto e do Rafael Saraiva também. Então tem muita coisa que também acontece comigo. Então, assim, eu sei que eu venho aqui falar de futebol, mas que eu falo de outras coisas e que serve pra muita gente. Então, como serve pra muita gente se sente representada, eu também sinto que é quase que um diálogo e também eu abro aqui algumas questões pessoais minhas, né? Então também virou uma forma de, assim como é importante pra vocês, também é importante pra mim. E eu vou fazer isso aqui porque é importante pra mim. Eu quero dedicar o programa de hoje ao Rei, meu irmão, que morreu ontem. Foram mais de 2 anos de uma luta contra um câncer cerebral, que desde o primeiro dia a gente sabia que era incurável, que a expectativa de vida era de... As estatísticas falavam de 1 ano e meio, mas que podia ser de 1 dia desde que descobre. E depois de 1 ano e meio que viesse era lucro. E quando eu estava voltando de Mônaco, minha mãe me ligou e eu tive a notícia que o rei morreu. É rei porque chama Reinaldo, mas ele é o nosso rei.
É uma pena que boa parte de vocês, a não ser as pessoas que da minha família que vão assistir isso, que não tenham conhecido a melhor pessoa do mundo. A melhor pessoa do mundo. Sem nenhuma dúvida. A bondade dele, a capacidade que ele tinha de alegrar o ambiente. E não é que ele era uma pessoa engraçada, piadeira. Ele alegrava o ambiente com amor. Pessoa muito amorosa e que marcou a vida de todo mundo por onde ele passou. As mensagens que eu tenho recebido sobre, né, de sentimentos e tal, é incrível como assim, pessoas que ele conviveu muito pouco e ele mudou a vida dessas pessoas de alguma forma. A pessoa, quem conheceu o rei sabe que existem pessoas boas no mundo, genuinamente boas no mundo. Eu tive muita sorte de dormir no mesmo quarto que ele por anos e de ele ter sido meu melhor amigo. Porque eu não sei se eu sou uma pessoa boa, mas se não fosse pelo rei, eu não seria o que eu sou. Pelo rei, pelos meus pais, né? Muita gente ajudou na minha construção, mas ele muito, muito. E é isso. Eu queria dedicar a ele e falar com vocês que assim, claro que eu tô emocionado que eu tô falando, mas foram 2 anos e 2 meses de luta. Para vocês terem ideia, eu fiquei sabendo, o rei passou mal uma noite na véspera da final da Copa de 2022. E a final acabou aqui na Europa domingo 11 da noite. Na segunda, 6 da manhã, eu estava num voo pro Brasil para ver ele, porque eu não sabia quantas vezes mais eu ia ver ele na minha vida. E eu vi bastante nesses 2 anos. Desculpa. Bom, desculpa por muita coisa. Eu fui muito mais ao Brasil do que eu queria, inicialmente, né, assim, nos meus planos, porque eu queria ver o rei o máximo que eu pudesse. E eu vi. Eu tô muito em paz, porque eu tive 2 anos para me despedir. E o rei ficou bem por muito tempo. A gente pôde conversar muito sobre as nossas coisas, sobre a vida, sobre a morte. A gente pôde demonstrar amor um pro outro por muito tempo. E agora eu estive no Brasil 15 dias. Ele já estava inconsciente, para ver ele uma última vez. É uma pena que eu não tenha podido participar de velório e tal, porque acho que para mim seria um ponto final muito importante. Mas eu tive uma despedida. E o que eu quero dizer para vocês, já que influencer, para influenciar, né? É que a gente nunca sabe se a gente vai ter 2 anos para se despedir, como eu tive das pessoas que a gente ama. Então, não arrisca. Talvez vocês não tenham 2 anos. Falem com as pessoas que vocês amam, refaçam relações, se aproximem de novo dos seus pais, dos seus irmãos, de algum amigo que vocês se afastaram, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. O rei foi dormir bem e acordou com uma convulsão com câncer cerebral, que ainda teve 2 anos pra gente se despedir dele. A gente nunca sabe. Então, a mensagem que eu deixo pra vocês essa sexta-feira é: aproveitem.